Olá, tudo bem com você? Vamos compartilhar agora um pouquinho da palavra de Deus para o nosso momento de meditação na Bíblia. Para isso eu convido você a orar comigo nesse momento e então após a oração nós vamos ler um versículo bíblico. Senhor Jesus, abençoe esse momento de estudo da Tua Palavra e que através dela o nosso coração se aquiete e confie mais em Ti, Pai. Nos ensina a Te amar a cada dia, de maneira que esse amor nos envolva e nos transforme, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 30, versículo 15. Isaías, o profeta do Antigo Testamento, capítulo 30, versículo 15. Diz assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Esse texto bíblico traz para nós uma mensagem de Deus para o seu povo, e essa mensagem é bem direta. Se você quer salvação, então essa salvação para o povo de Deus vem mediante o arrependimento e o descanso. Se você quer vigor para a sua vida, uma vida cheia de força, de perseverança, que te fortaleça para enfrentar os diversos desafios, então a fonte disso está na quietude e na confiança. Veja como esses versículos são para nós um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver, a forma como a gente está acostumado a ver a vida. Nós pensamos que para nos libertarmos das dificuldades, para vencermos os desafios, nós precisamos nos agitar, a gente precisa de cada vez mais esforço, a gente precisa estar o tempo todo trabalhando e lutando. Mas veja que a sabedoria bíblica nos apresenta algo diferente. Ela nos mostra que o arrependimento e o descanso são o caminho para a salvação. Salvação, no contexto bíblico, algumas vezes é usada como uma libertação de alguma dificuldade, seja quando os seguidores de Deus, o povo de Deus estava cativo, ou quando, por exemplo, o rei Davi era perseguido pelos seus inimigos que queriam matá-lo, então ele clamava a Deus por salvação e libertação. Mas na Bíblia nós vemos que a maior salvação é a purificação do nosso coração, é sermos justificados e não mais condenados diante de Deus. Veja que Deus está nos mostrando então que se nós queremos salvação para as nossas vidas, tanto a libertação de algumas coisas, de algumas dificuldades, de algumas lutas e perseguições, quanto a salvação da nossa alma de uma vez por todas, o que nós precisamos é de arrependimento e descanso primeiramente. Após isso, o nosso vigor, a nossa vitalidade é alimentada então não pelo que nós fazemos, não é pelos nossos méritos. Nós não encontramos mais vigor quando a gente pensa que está fazendo algo, não é pelo nosso próprio esforço, mas sim pela quietude. Quantas vezes a gente pensou que a solução para o nosso vigor e para o nosso desânimo era fazer alguma coisa? Estou muito desanimado, então vou jogar bola. Ou eu estou muito desanimado, vou jogar um videogame. Estou muito desanimado, preciso sair com os amigos para beber. E no dia seguinte parece que nada disso foi suficiente para restaurar a nossa força vital, para nos dar vigor para enfrentar outro dia. São só distrações que servem como um paliativo, elas aliviam a dor por um momento, mas logo depois nós precisamos de mais. Onde então nós encontramos um vigor e vitalidade que nos alimentem e nos fortaleçam dia após dia, sem jamais nos faltar? A Bíblia nos diz que é apenas na quietude e na confiança. E isso é um tremendo desafio para nós, como também foi um tremendo desafio para o povo de Israel, porque o mesmo profeta Isaías diz para nós, no capítulo 30, versículo 12, o seguinte: as palavras de Deus através de Isaías são essas: como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos. Ou seja, ao invés de nos arrependermos, ao invés de confiarmos em Deus e descansarmos quietamente nos braços de Deus, nós procuramos solucionar as coisas pelas nossas próprias forças. E muitas vezes nós fazemos isso oprimindo o outro, muitas vezes nós fazemos isso tentando dominar o nosso próximo, ou dominar a situação, e a gente tenta então fazer com que todas as coisas estejam debaixo do nosso controle, porque afinal de contas nós confiamos apenas em nós mesmos.
nós desejamos ser os nossos próprios salvadores. Então o que a Bíblia traz para nós é uma promessa maravilhosa, de que através do arrependimento e do descanso, na quietude e na confiança, nós teremos salvação e vigor. Mas nós temos um problema terrível de não conseguirmos seguir esses passos simples, porque nós não nos arrependemos. Nós somos difíceis, nós somos teimosos, a gente tem a cabeça dura e nós procuramos sempre justificar nós mesmos. Nós procuramos ser os nossos próprios salvadores. Tentamos fazer as coisas do nosso jeito, porque a vida é nossa, então a gente que tem que comandar, a gente tem que fazer como a gente acha melhor. E nós não abrimos mão disso, não abrimos mão do controle, de estar o tempo todo dominando a nossa vida, e através disso nós também dominamos o outro, para que ele não atrapalhe a nossa vida. E é por isso que nós estamos sempre inquietos, porque nós desejamos o controle, mas é impossível que nós consigamos controlar todas as coisas. Nós desejamos estar no domínio de todas as situações, para nunca sermos pegos de surpresa. Mas a gente sempre quer controlar o outro, a gente sempre quer que o outro nos aceite assim. A gente sempre quer que Deus nos aceite assim. E a gente pede ajuda para as pessoas porque a gente quer que o mundo inteiro se submeta à nossa vontade. Porque nós somos assim. O nosso coração quer a todo custo fazer a sua própria vontade. Não importa o que aconteça, e é por isso que o nosso coração nunca descansa, porque ele não consegue, mas ele continua tentando até que ele gaste todas as suas forças. E é por isso que muitas vezes nós usamos as nossas palavras como um meio. Ao invés de nos aquietarmos e ficarmos em silêncio, nós usamos as nossas palavras como forma de dominar e controlar todas as situações. É isso que esse texto bíblico traz para nós. Um desafio para o nosso coração inquieto, cheio de sede por poder, e para nossas palavras, que muitas vezes tentam ser uma forma de controlar o mundo ao nosso redor. Mas veja então que mensagem maravilhosa que a Bíblia traz. Nós temos outro caminho. Nós temos o caminho da quietude e da confiança. Não em nós mesmos, mas quando nós depositamos essas coisas, quando colocamos a nossa confiança e a nossa vitalidade naquele que realmente pode nos salvar. Nós não podemos nos salvar, não podemos nos libertar. Em meio aos desafios, nós precisamos dessa ajuda maravilhosa que vem de Deus. O oposto de ficar quieto e ter confiança, então, ficar inquieto e confiar em si mesmo. Isso é demonstrado claramente nas nossas vidas através do medo que nós temos do silêncio e da solidão. Nós não ficamos quietos. A gente busca falar o tempo todo, o máximo possível. Quando a gente pensa que alguém pode entender a gente da maneira errada, logo a gente vai falar com essa pessoa para fazer essa pessoa entender as coisas da maneira certa. A gente usa a nossa língua como uma forma de controle para as pessoas que estão ao redor. E nós também não gostamos de ficar sozinho. Quem nunca ficou sozinho em casa e então ligou a televisão só para ter o barulhinho de outra pessoa falando no fundo, para não se sentir muito isolado? Quem não ficou muito desconfortável em passar uns tempos de solidão em casa durante esse isolamento social? Porque nós não aguentamos ficar sozinhos em casa, logo a gente quer sair, a gente quer passear no shopping, a gente quer se distrair. Muitas vezes é insuportável para nós ficarmos sozinhos na nossa própria companhia. Muitas vezes é insuportável para nós o silêncio ao redor que nos faz escutar os gritos e gemidos da nossa alma. E é por isso que a Bíblia nos convida então a ficar em silêncio, a ter um momento de quietude, de silenciar tudo ao redor, de abandonar o nosso próprio mérito, o nosso desejo de controlar a situação. A Bíblia nos convida a parar um pouco de tentar ser o nosso próprio Salvador. E ela nos convida a nos arrepender, a transformar a nossa mente, para que a gente veja a vida e a nós mesmos pela ótica de Deus. A Bíblia nos convida a aquietar o nosso coração, porque o nosso coração constantemente grita
de gemidos de dor, e a gente tenta apagar esses gemidos de dor através de outras vozes. Então a voz do nosso coração se soma a outras vozes que a gente usa para distrair a gente da nossa dor interna, e dessa forma a gente vive num barulho só. E é por isso que a Bíblia então convida a gente a explorar, a experimentar um momento de quietude, um momento de silêncio, um momento onde a gente vai tentar abafar ou silenciar essas várias vozes na nossa mente, no nosso coração, vozes que nos acusam, vozes que vêm do nosso passado, vozes que vêm para nos julgar, quando a gente sente que não é o bastante, quando a gente sente que nada é suficiente, quando a gente olha ao redor e as pessoas só criticam, ou quando parece que nossa vida, nossas escolhas são tão ruins aos nossos próprios olhos que a gente não consegue seguir em frente, porque a gente está preso nesse monte de barulho. A Bíblia convida a gente então a silenciar, a um momento de solitude, na solidão do nosso quarto, no silêncio da nossa casa, a gente conseguir entender o que de fato o nosso coração precisa. O nosso coração não precisa de distrações, o nosso coração não precisa de remédios que aliviam um pouco a dor. O nosso coração grita pela cura verdadeira, ele grita pela real salvação, por uma vitalidade que vem de algo que nós sozinhos não podemos conquistar ou alcançar. O nosso coração grita pela presença de Deus. E é por isso que a Bíblia te convida então a faça silêncio, porque você precisa ouvir algo que você não tem ouvido, porque os barulhos ao redor te atrapalham. A Bíblia nos convida a olhar para o nosso coração e ouvir o que de fato ele tem dito. Não o que ele diz que quer, não os desejos do nosso coração simplesmente, mas quais são as dores, quais são as agonias que ele carrega, para que então a gente possa também, através do silêncio, ouvir a voz de Deus que nos traz nova esperança. E esse versículo que nós lemos de Isaías nos aponta diretamente para a figura central da Bíblia. Esse versículo de Isaías nos aponta diretamente para Jesus Cristo. Então, se o seu coração está gritando de agonia, se você não aguenta mais tentar achar distração para acalmar um pouco essa sua ansiedade, para acalmar um pouco esses seus julgamentos no coração, se você não aguenta mais, o primeiro passo é olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Isaías diz para nós que nós precisamos nos arrepender e descansar. Nós precisamos nos acalmar e precisamos ficar quietos para ter um verdadeiro vigor. Jesus é a concretização de tudo isso que nós precisamos. Jesus é aquele que serve de exemplo para cada uma dessas palavras que Isaías traz. E eu vou mostrar para você isso rapidamente na Bíblia. A Bíblia diz para nós, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, que a primeira mensagem de Jesus, quando ele começou a pregar nas ruas, foi: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Isaías diz para nós, em arrepender-se e em descansar está a sua salvação. E Jesus vem como aquele que anuncia a salvação, dizendo: se arrependam. E se arrepender significa uma transformação na nossa mente. Uma transformação na forma como a gente vive, na forma como a gente pensa o mundo. Mas essa transformação não é de acordo com a nossa vontade, não é segundo os nossos desejos, mas é abandonar o nosso pensamento para começarmos a aprender a forma que Jesus vê. É olharmos para as nossas ações e atitudes e nos arrependermos delas, olharmos para elas não mais com desejo, com alegria nos nossos erros, mas agora nós olhamos para os nossos erros dizendo que eles não agradam a Deus e eles não fazem bem para nós. Nós mudamos de caminho quando nos arrependemos. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se. Mas logo depois Jesus mostra para a gente também algo a respeito do descanso. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 28, Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado.
O sábado é o dia de descanso na cultura judaica, é o dia onde eles não deveriam trabalhar, mas eles deveriam dedicar-se a um momento especial com Deus, a aproximar-se de Deus, para renovar o seu vigor, para renovar a sua relação com Deus, dedicar-se exclusivamente a Ele. E Jesus vem e diz: eu sou o Senhor do sábado. Ele está dizendo: eu sou o Senhor do descanso. Eu sou aquele que traz renovo para as suas vidas. Eu sou o Senhor do sábado. Eu trago um descanso para a sua alma que ninguém pode trazer. Jesus é aquele que nos conduz ao arrependimento e Ele é aquele que fornece verdadeiro descanso. Não só um descanso físico, mas uma renovação do nosso próprio vigor. Além disso, Isaías também disse para nós que nós devemos buscar quietude e confiança. Jesus também é o exemplo dessas duas palavras, porque quando nós olhamos para o próprio livro de Isaías, quando ele está falando a respeito do sacrifício que Jesus fará, Isaías diz para nós, no capítulo 53, versículo 7, Ele, quem? Jesus, Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus é o exemplo de quietude. Jesus é o exemplo de silêncio para nós. Mesmo que ele estivesse na situação mais injusta de todas, mesmo que ele estivesse sendo acusado por mentiras dos sacerdotes daquela época, dos fariseus, mesmo que ele estivesse sendo humilhado, insultado, torturado, ele não abriu a boca. Ele entregou a vida como sacrifício. Ele aquietou a sua própria voz por amor. Ele é o exemplo de quietude para nós. E ele também é o exemplo de confiança. Quando logo antes da sua crucificação, Jesus está lá no Getsêmani, orando. E ele ora ao Pai dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus demonstra para nós confiança. Jesus demonstra para nós que apesar de ter que enfrentar dificuldades extremas, enfrentar a própria morte, ele confia que Deus honrará o sacrifício dele. Deus aceitará o sacrifício de Jesus como um sacrifício de justiça, e Jesus entrega a própria vida, confiando que Deus Pai vai ressuscitá-lo dentre os mortos. E é por esse sacrifício de Jesus que nós podemos nos arrepender, nós podemos descansar nele, porque Ele já cumpriu tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Quando nós olhamos para nós mesmos e nos arrependemos de fato das nossas vidas e recebemos o sacrifício de Cristo sobre nós, nós podemos descansar, e nisso está a nossa salvação. Mas, mesmo assim, pode ser que a vida nos tente a continuar tentando fazer as coisas pela nossa própria forma, nos faça tentar conquistar ainda a nossa salvação, tentar falar para Deus: ó, Jesus fez a parte dele, mas eu estou aqui cooperando, faço a minha parte também. Não, a Bíblia diz para nós que nós devemos nos aquietar, silenciar a nossa alma e o nosso coração muitas vezes, abandonar os gritos dessa vida, e devemos confiar. Nós devemos confiar, deixar de ter o domínio sobre a nossa própria vida e confiar que aquele que está cuidando de nós cuidará até o fim. Nós podemos então cumprir tudo que Isaías nos aconselha a fazer em Jesus. Nós não precisamos mais usar as nossas palavras para dominar as pessoas ao redor, para nos justificar, para controlar todas as coisas. Nós podemos nos silenciar, porque o controle das nossas vidas vem de Deus, Ele está no controle. Nós podemos silenciar, porque nós não precisamos mais nos justificar. Deus já perdoou os nossos pecados, Ele tem cuidado das nossas vidas. Então, quando nós olhamos e seguimos Jesus, nós colocamos em prática aquilo que Ele nos ensina. E a segunda coisa, então, é pratique. Não adianta a gente só ouvir e ficar parado, a gente precisa colocar em prática. A gente precisa colocar em prática o silêncio
precisa colocar em prática o arrependimento, a confiança, e a gente coloca em prática no dia a dia. Se você quer desenvolver essa disciplina espiritual no seu coração, procure momentos na sua semana onde você possa estar sozinho e em silêncio. Momentos em que você possa acalmar o seu coração e falar com Deus. Esses momentos vão te ajudar a desenvolver a percepção da presença de Deus. Fique sozinho, fique em silêncio e silencie as distrações. Desliga o celular, desliga a televisão, fique em silêncio, fechado no seu quarto, em oração. Coloque o seu coração diante de Deus. Procure praticar isso algumas vezes durante a semana. Procure não se distrair, mas olhar para o seu coração e entender quais são os pensamentos, quais são as questões que ficam remoendo no seu coração, quais são os pensamentos que povoam a sua mente. Por que você quer tantas distrações? Procure aprofundar-se em se conhecer. Procure colocar isso diante de Deus. Procure ouvir a voz de Deus no silêncio. Procure orar, ler a Bíblia e também um momento de silêncio absoluto. O máximo que você puder, para que você possa afinar a sua percepção de que Deus fala com você. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós estamos extremamente distraídos, estamos sendo guiados por diversas outras vozes. Então, silencie, arrependa-se e confie, descanse. Aquiete a sua alma para ouvir a voz de Deus. Mas isso aqui não é só para momentos específicos, você pratica em momentos específicos e pratica durante o dia a dia, porque durante o dia a dia muitos e muitos pensamentos e distrações vêm à sua mente e você acaba se esquecendo da presença de Deus ali. Então coloque em prática. Durante o seu dia, procure silenciar os pensamentos que povoam e aceleram a sua mente a todo instante. Procure desacelerar e encontrar a voz de Deus durante o seu dia. Procure aquietar-se. Em meio à agitação da vida, o silêncio e a quietude, essa solitude, nos ensinam a estarmos mais apercebidos do que está acontecendo aqui e agora. E silenciarmos os pensamentos a respeito do futuro, a respeito de outras situações, a respeito de outras preocupações. Esteja aqui e agora, concentrado, percebendo que Deus está aqui e agora com você. Coloque isso em prática e persevere, porque essas disciplinas espirituais muitas vezes exigem de nós que a gente vá aos pouquinhos aprendendo, para que a gente possa experimentar cada vez mais frutos dessa bênção que Deus prepara para nós. Então, arrependa-se, descanse no sacrifício de Jesus. Aquiete a sua alma e confie, porque Jesus está vivo e Ele está com você. Você só precisa silenciar as coisas ao redor e se concentrar no seu Salvador. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós. Nos ensina a nos aquietarmos, a nos silenciarmos, para que a gente perceba a sua presença ao nosso redor. Para que a gente perceba a sua voz falando conosco, Deus. Nos ensina então a desenvolvermos essa confiança e buscarmos a vitalidade em Cristo Jesus. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.